Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um webinar organizado pelo Núcleo de Direito Desportivo do COJUR, da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo. E hoje temos como convidado aqui um cara que dispensa apresentações, o Leonardo Andreotti. Leonardo Andreotti, que é árbitro da Court of Arbitration for Sport, membro nacional da Câmara de Resolução de Disputas da CBF, ex-presidente do IBDD, Instituto Brasileiro de Desportivo. Ele é fundador do Instituto Brasileiro de Direito Contratual e membro da Associazione Italiana Avvocati dello Sport. E atualmente está doutorando em Direito do Trabalho pela Sapienza University degli Studi di Roma. Leonardo, queria agradecer em nome do COJUR você aceitar aqui conversar com a gente, você que está em Roma, né? Tudo a ver aqui com o nosso núcleo. E, e a gente, como a gente já conversou em novembro, vamos fazer lá o Roadshow, né? E contamos com a sua presença aí para estar conosco em novembro em Roma. Passo a palavra para você novamente. Agradeço, tá? Em nome da Câmara Italiana e do COJUR. A gente vai, só para cumprir as formalidades aqui, o webinar ele vai ser gravado e quem não conseguiu acompanhar ao vivo aqui vai ficar depois nas plataformas aí do COJUR. Então, Léo, passo a palavra para você. Hoje a gente vai falar um pouco aí do Tribunal Arbitral de Esporte, cujo você faz parte e tem um amplo conhecimento aí. Obrigado novamente, e aí passo a palavra para você, Léo. Obrigado, Caio Galati, meu amigo. Eu quero agradecer o convite formulado, né? Agradeço a todo o COJUR, né? Da Câmara Italiana de Comércio em São Paulo. Para mim é uma honra imensa. Eu já faço um primeiro aviso aqui, um disclaimer, justamente no sentido do meu doutoramento, né? Na Universidade de Roma, em Sapienza. Isso com muita honra, muito orgulho, até porque nós todos aqui, né, nessa sala temos em comum essa paixão pela Itália, né? Essas raízes familiares. Então, fazendo esse disclaimer, eu estou realmente no ambiente universitário. Então, um ambiente universitário que, naturalmente, não é o mais silencioso do mundo. Eu espero que isso não atrapalhe. Se atrapalhar, evidentemente, por favor, me avise. E aí a gente dá aqui algum jeito, a gente vai para algum lugar um pouco mais tranquilo. Mas eu tenho certeza que não, isso não vai atrapalhar a qualidade do nosso bate-papo, que pretende abordar um tema muito específico e muito importante no cenário do direito esportivo, sobretudo no cenário do direito esportivo internacional, que é a arbitragem no esporte, né? E o Tribunal Arbitral do Esporte como modelo de excelência desse sistema arbitral. Então, para mim é uma grande honra tanto falar num ambiente naturalmente ítalo-brasileiro, quanto falar sobre um tema do qual eu venho tratando há algum tempo, onde eu me insiro agora como árbitro, né, do Tribunal Arbitral do Esporte, desde maio do ano passado, desde maio de 2023. Então, para mim é uma grande oportunidade e eu agradeço imensamente esse convite formulado. Repito, se tiver muito barulho, por favor, se estiver atrapalhando, me avise que eu fecho a câmera, eu vou para outro lugar e a gente continua o bate-papo, tá? Fique tranquilo para me interromper, Caio, por favor. Pode dizer, pode dizer. Não, não, tá, por enquanto tá. Porque italiano fala alto mesmo, né? Então, assim, Fala muito e fala alto. não tem jeito, mas tá dando para ouvir bem, tá dando para ouvir bem. Então tá bom, então tá bom. Se estiver atrapalhando, me avise, por favor. Mas eu só consigo ver você, né, evidentemente, e a belíssima logomarca da Câmara Italiana de Comércio em São Paulo. Não consigo ver quem está participando. Mas estou aqui e muito volentieri, muito aberto aqui para as perguntas, eventuais questionamentos que existam.
de repente, pelo ambiente tranquilo e informal que nós estamos, né, não precisamos também aguardar o fim da apresentação para receber eventuais perguntas, questionamentos, então fiquem à vontade para perguntar em qualquer momento. Me interrompam, é um bate-papo mesmo, informal. Quanto mais informal, na minha opinião, mais efetivo. E estando no ambiente acadêmico, com mais razão. A gente faz disso um belo bate-papo, um belo laboratório sobre esse tema tão bacana que é o Tribunal Arbitral do Esporte. E, aliás, para falar de Tribunal Arbitral do Esporte, a gente não pode deixar de falar da própria especificidade do sistema esportivo, né? A gente fala de arbitragem no esporte, e a arbitragem no esporte, evidentemente, está no contexto de dos meios alternativos de resolução de controvérsias, né? Os meios alternativos de resolução de disputas são vários, evidentemente. A arbitragem talvez se destaca com um pouco mais de tranquilidade, sendo um meio heterocompositivo, né, de resolução de controvérsias, no qual um árbitro, um painel de árbitros decide uma determinada controvérsia em base a uma convenção de arbitragem estabelecida pelas próprias partes, dentro do contexto da autonomia da vontade das partes, portanto, dentro da autonomia privada, e as partes, dentro dessa liberdade, passam ao tribunal, né, ao tribunal arbitral, o poder de decidir uma controvérsia. É por isso que é um método heterocompositivo, um método em que existe um terceiro que emite uma decisão que será vinculante às partes daquele procedimento. Seria diferente no caso da autocomposição de controvérsias, né, de disputas, de conflitos, onde as próprias partes, por si só, chegam a um determinado acordo, chegam a um determinado consenso. A título de exemplo, a gente podia citar a própria conciliação, a mediação também, que no esporte também é bastante frequente, ou vem ganhando adeptos, né, ao longo do tempo. Na mediação e a conciliação, a diferença básica, né, não sei se a diferença é básica, mas a diferença primordial está no maior ou menor grau de intervenção de um terceiro que não decide, mas que, com base em técnicas específicas, auxilia as partes a que as próprias partes cheguem a um determinado acordo. Então, essa basicamente é a grande diferença entre os meios autocompositivos de resolução de controvérsias, mediação e conciliação como exemplos, e os meios heterocompositivos de resolução de controvérsias, que aí a gente pode encontrar até no próprio Poder Judiciário um belo exemplo, um exemplo estatal, público, e na arbitragem, e, portanto, no ambiente privado, um exemplo bastante adequado, né, de instituto que funciona nesse sentido, no sentido de emitir uma decisão que será vinculante àquelas próprias partes. E a arbitragem, dentro desse contexto, ela chama atenção porque quem escolhe a arbitragem para a solução de controvérsias, a escolhe porque, eventualmente, supostamente, existem vantagens a serem consideradas. São vantagens como a celeridade do procedimento, né? Na arbitragem, geralmente, é muito mais rápida do que levar o conflito a uma decisão judicial, né? Uma prestação jurisdicional, ao que até certo ponto, até um tempo atrás, era considerado até um monopólio da jurisdição. Hoje não existe mais esse monopólio, né? Boaventura Santos já dizia que, independente de onde, né, seja do ponto de vista público ou do privado, o que vale é chegar à pacificação do conflito, à pacificação social. Esse é o objetivo. Tanto é que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né, a pacificação social. Então, vejam que a arbitragem ela alcança uma importância muito acentuada, muito prestigiada, né, no âmbito social, porque o conflito não deixa de ser um fato social também. O conflito ele é algo natural, é algo que surge do próprio comportamento humano, né? Então disso a gente não pode evidentemente fugir. Então a celeridade no procedimento ela é importante, até porque no âmbito judicial, evidentemente, nós temos a previsão de recursos até que se chegue, de fato, a uma decisão definitiva.
Imagina um processo judicial que se inicia numa primeira instância e vai parar, dependendo da situação, numa corte constitucional, como é o caso do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Quanto tempo esse conflito vai demorar para ser julgado, né? No caso da arbitragem, basicamente, nós temos uma decisão definitiva, sem recurso, né? A única possibilidade é uma ação no âmbito do Poder Judiciário para discutir eventual forma, vistos formais do procedimento arbitral, né? Imagine que o procedimento arbitral se desenvolveu, houve ali um caso em que o árbitro não poderia atuar em virtude de um impedimento, ou foi verificado durante o procedimento que os direitos fundamentais da parte, né, sejam eles procedimentais ou materiais, foram desconsiderados, enfim, eventual vício do procedimento poderia ser passível de anulação pelo Poder Judiciário. Mas é a única forma. O mérito ele está garantido dentro desse contexto arbitral, no sentido de que, quando nós temos uma decisão por arbitragem, nós temos uma decisão definitiva. E é por isso que é muito mais célere, não só o procedimento em si, mas a própria definitividade da decisão, né? Então, é uma grande vantagem, assim como a confidencialidade dos procedimentos, que pode ser prevista pelas partes. É um procedimento mais caro, mas diante da celeridade, talvez ele fique um procedimento mais econômico, ou seja, ele é mais caro, mas ele pode ser mais econômico a considerar o binômio tempo, né, e recurso. A especialidade dos árbitros, imagina, uma questão de natureza esportiva, ela é muito específica. Nós falamos muito de peculiaridades do esporte, especificidade do esporte. A própria União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia, por muitas vezes, já tratou da especificidade esportiva realmente como um princípio, né? Então, o esporte é de fato diferente. O esporte que, ao longo do tempo, foi ganhando status, né, em uma perspectiva econômica muito clara, foi trazendo também, consequentemente, o interesse estatal, né, tanto na regulação da matéria, quanto na própria tutela, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande do Estado com relação às questões de natureza esportiva. Não propriamente aquelas puramente desportivas, mas aquelas que principalmente detêm ali um componente econômico na sua atividade, no seu desenvolvimento, na sua condução. Então, a especificidade esportiva é um princípio muito prestigiado, muito respeitado pelo Estado. E aí, a título de exemplo, o Tribunal de Justiça da União Europeia. E eu falo União Europeia não é porque eu estou aqui na Itália, né? Mas é porque todas as causas emblemáticas do esporte, que depois tiveram seus efeitos irradiados também para âmbitos nacionais, inclusive no Brasil, começaram propriamente na União Europeia, né? A título de exemplo, vamos citar o caso Bosman. O caso Bosman, em 1995, que tratou da liberdade de circulação de trabalhadores no âmbito europeu, e isso, evidentemente, se irradiou pelo mundo e resultou, a título de exemplo brasileiro, na própria emanação da Lei Pelé, em 1998, 3 anos depois da sentença Bosman, com a liberação dos atletas daquilo que nós considerávamos, ou chamávamos, o passe, né? Então, vejam que, por isso que eu trago o exemplo da União Europeia dentro dessa perspectiva, dentro desses conceitos. Mas, enfim, eu não quero perder muito tempo nas vantagens da arbitragem, mas vamos pressupor que, para determinadas questões, a arbitragem seja, de fato, vantajosa, né, para a solução definitiva de conflitos, nesse caso, de natureza esportiva. No Brasil, nós sempre tivemos, e é natural, né, é natural, não só no Brasil, mas em outros estados nacionais, mas no Brasil nós sempre tivemos uma cultura muito litigiosa, uma cultura muito processual, no sentido de que qualquer controvérsia deve ser resolvida no âmbito do poder judiciário. Então, de certa forma, a gente acompanha ao longo do tempo uma resistência muito grande ao instituto arbitral como método alternativo, né, ou mesmo adequado de resolução de controvérsias. Ao longo do tempo, essa resistência, na minha visão, na minha opinião pessoal,
vem sendo mitigada, vem caindo, né, de modo a valorizar bastante a arbitragem para essas questões. A título de exemplo, a própria reforma trabalhista recente, né, de certa forma recente, trouxe uma valorização à arbitragem no âmbito do direito do trabalho, veja, que é o âmbito onde a resistência se encontrava com muito mais frequente. Ainda assim, a reforma trabalhista veio e mitigou essa resistência. O Código de Processo Civil, na última substancial alteração, trouxe uma valorização à arbitragem como método adequado de resolução de controvérsias. A própria lei de arbitragem foi evoluída no sentido de facilitar e valorizar o instituto. Enfim, vamos partir também da premissa de que a arbitragem cada vez mais vem sendo prestigiada no nosso país. Não à toa, ou não é coincidência, em 2016, e também não faz muito tempo, né, vamos colocar 2016 para cá, são 8 anos, foi criada a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Então, vejam, 2016, até criar, até começar, até desenvolver procedimentos, até emitir decisões, também vai tempo. E ao longo do tempo foi sendo estabelecido um método recursal, e nesse caso também arbitral, no âmbito hoje do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CBMA, para a solução arbitral definitiva de questões julgadas pela Câmara Nacional de Resolução de Disputa. Então, vejam, a partir de 2016, nós começamos a ter alguma coisa que pudesse levar à arbitragem questões de natureza esportiva, que até então não eram levadas. Existe uma questão histórica de que até então, o único caso brasileiro levado à arbitragem tinha sido um caso envolvendo o Flamengo em uma questão comercial, me parece, e o Tribunal Arbitral, mesmo que as partes fossem brasileiras, o Tribunal Arbitral escolhido foi, na época, um Tribunal Arbitral português, né? Imagine, a primeira grande arbitragem esportiva sequer foi feita no Tribunal de Arbitragem no Brasil, foi feita fora. Então, vejam, a gente pode entender que, a partir de 2016, cria-se um ambiente. E aí, aí eu não vou precisar aqui o ano correto, mas estamos em 2024. E em 2024, nós ainda não temos tantos casos julgados no âmbito arbitral esportivo brasileiro, mas já temos um número que traz uma certa tranquilidade no sentido de que a arbitragem de fato está sendo vista como uma alternativa interessante para a resolução de controvérsias de natureza esportiva. Então, vamos partir da premissa também. Eu gosto de partir de premissas para que a gente entenda, né, esse fenômeno, o momento atual que nós vivemos. Vamos partir, portanto, da premissa de que cada vez mais a arbitragem será valorizada e é importante que nós conheçamos as especificidades da arbitragem, as especificidades do esporte e essa interação importante, essencial e eu diria até natural entre a arbitragem e o esporte, né? Como a gente está falando aqui numa Câmara Italiana de Comércio, vale ressaltar a grande aderência entre o comércio e a arbitragem, né? O comércio internacional, basicamente, tem na arbitragem talvez a única comércio internacional, né, principalmente. Talvez a única forma de resolver conflitos de forma adequada. Porque imagine uma questão envolvendo empresas internacionais com especificidades que só alguém que é muito conhecedor daquela matéria pode ter, né? O juiz conhece a lei, né? Iuri Novit Curia, mas tem cada coisa específica e só alguém com muita bagagem, com muito estudo específico, consegue, de forma adequada, chegar numa solução, né? Então, o comércio internacional, ele é muito aderente à arbitragem internacional. E da mesma forma, e a gente falava muito de lex mercatória na universidade, e nunca de lex esportiva, mas hoje, se a gente puder fazer um paralelo, traçar um paralelo, a gente vai dizer que no âmbito da lex esportiva, a arbitragem e o esporte também são aderentes, eles também se interagem de uma forma, com uma simbiose muito grande, né? Então, vamos considerar que a arbitragem no esporte é uma interação
basicamente natural. E no Brasil a gente tem essa evolução, e essa evolução, sem dúvida nenhuma, não teria sido possível se nós não tivéssemos já um modelo exitoso de arbitragem esportiva, como é o caso do Tribunal Arbitral do Esporte, né? E não só do Tribunal Arbitral do Esporte, mas dos órgãos internos de federações esportivas internacionais que acabam sendo a origem dos recursos tratados no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte, né? A título de exemplo, o Comitê Disciplinar da FIFA ou a Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, a DRC, a Dispute Resolution Chamber da FIFA. Eu estou falando da FIFA porque o futebol é o mais conhecido de todos, etc. Mas cada federação internacional tem lá os seus órgãos internos, e se essa federação internacional reconhece o TAS como instância arbitral independente, externa para a resolução definitiva de controvérsias, claro que essas questões também serão levadas à apreciação do Tribunal Arbitral do Esporte para uma resolução definitiva de uma disputa a nível global, né? Então, o modelo exitoso que eu estou comentando é próprio esse modelo do Tribunal Arbitral do Esporte dentro desse contexto federativo internacional, e o Tribunal Arbitral do Esporte, não à toa, foi criado dentro desse contexto, né? Em 1983, com a sua constituição formal, vamos dizer assim, em 1984, esse Tribunal Arbitral do Esporte foi constituído seguindo uma ideia do então presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, né? O Juan Antônio Samaranch era o presidente espanhol do Comitê Olímpico Internacional, e ele, num determinado momento, chegou lá um dos membros do COI, do Comitê Olímpico Internacional, era um juiz da Corte Internacional de Justiça, e diz o seguinte: precisamos criar um sistema de arbitragem para resolução de controvérsias de natureza esportiva. Por quê? E aí ele basicamente trouxe duas premissas importantes, né? A primeira era a valorização da própria autonomia do esporte, né? Aliás, vamos falar só de uma. Essa é basicamente a principal. A valorização da autonomia do esporte. O esporte é calcado na autonomia. O esporte está dentro do sistema associativo. E o sistema associativo é baseado na autonomia. Não é à toa que no Brasil nós falamos de princípio da autonomia desportiva, no artigo 217, né? Por quê? Porque a autonomia é inerente ao esporte, é inerente ao sistema esportivo, é inerente ao fenômeno esportivo. Por quê? Porque é um pluralismo jurídico. Nós temos um âmbito específico onde a regulação privada acaba se sobrepondo muitas vezes à regulação de natureza pública, né? Não estou dizendo que o esporte é uma grande ilha onde a intervenção do Estado é descabida. Não, a intervenção ela se dá, ela é natural, ela precisa acontecer, mas dentro do contexto de autonomia, do conceito de autonomia, dentro do contexto autonômico, nós temos uma intervenção mitigada, nós temos uma intervenção controlada. Por quê? Porque em matéria de organização e funcionamento interno deste sistema, a palavra é do próprio sistema. Em matéria, em outros termos, interna corporis, quem manda no sistema é o próprio sistema. E o Estado, só a título excepcional, quando necessário, intervém. Não à toa que a autonomia vem do termo autonomos, que basicamente quer dizer a prerrogativa do sistema em se autorregular, autorregras. O princípio da autorregulação. Então, quando eu falo de autorregulação, eu estou falando de regras próprias, específicas, privadas, dentro de um sistema específico. E, claro, regras essas que serão desenvolvidas, emanadas, longe de uma intervenção do Estado. Quando é que o Estado é chamado a intervir? Quando existe o abuso dessas regras. A gente vem, em dezembro, nós tivemos uma grande decisão, né? Caso UEFA e Superliga, no âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia, que basicamente demonstra isso que eu estou acabando de dizer, né? Tanto essa decisão quanto outras precedentes, como o próprio caso Bosnia. Nesse caso da Superliga, basicamente o Estado europeu diz o seguinte: olha, FIFA, UEFA, você pode fazer isso, você tem uma posição dominante no mercado, isso é natural, mas a sua posição dominante não pode justificar um abuso dessa posição. Então, a posição dominante é importante? É importante. Alguém tem que controlar o sistema.
Alguém tem que regular, controlar, supervisionar, impor sanções. O Estado entra quando existe um abuso, eventual abuso da posição dominante. Então, basicamente, eu estou falando de autonomia. Então, quando o Juan Antônio Samaranch chamou lá o juiz da Corte Internacional de Justiça para conversar, ele disse, olha, precisamos valorizar a autonomia. Então, como eu tenho um sistema específico de uma federação esportiva internacional e as partes se submetem àquele sistema, as partes chegam no sistema, a elas são impostas sanções disciplinares, por exemplo, e basicamente é a Federação Internacional impondo sanção ao seu filiado, ou ao atleta, ou ao árbitro, ou ao oficial, os stakeholders do sistema. A quem recorrer? Se muitas vezes as próprias federações internacionais dizem nos seus estatutos que o recurso aos órgãos judiciais é proibido, sob pena de sanções. Então, basicamente, ao se estabelecer um procedimento arbitral externo, independente àquela federação, basicamente há uma certa valorização do sistema esportivo como um todo. Por quê? Porque afasta-se a dúvida do stakeholder daquele sistema, no sentido de que, vejam, se essa federação me sacanear, se ela tiver interesse em me punir, eu tenho uma via externa, independente, para rever essa decisão. Né? Então, basicamente, eu estou tratando aqui de um fortalecimento da autonomia. Isso foi em 1983, 84, foi criado o Tribunal Arbitral do Esporte, com sede em Lausanne, na Suíça. Esse tribunal, até então, tinha como idiomas oficiais o inglês e o francês. Muito recentemente, também entrou o espanhol como idioma oficial do TAS, do Tribunal Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Esporte, em francês, o Court of Arbitration for Sport. Então, por isso que é TAS-CAS. Para quem olha lá, o que é TAS-CAS, né? Basicamente, era a sigla para o TAS em francês e o CAS em inglês. E agora tem o TAD também, que é o espanhol. Mas, basicamente, esse tribunal sofreu não, ele teve a oportunidade, na verdade, de se autoafirmar 10 anos após a sua criação, em 1993. Em 1993, houve um caso muito emblemático, foi conhecido como o caso Gundel, um cavaleiro, né, portanto, vinculado ao esporte equestre, da Federação Equestre Internacional, teve um procedimento no Tribunal Arbitral do Esporte, recorreu não é bem a palavra, mas ele procurou o Poder Judiciário Suíço, né, para rever uma decisão arbitral do TAS, e, portanto, para rever questões formais do procedimento, não do mérito, e basicamente o Tribunal Federal Suíço analisou a questão e disse o seguinte, olha, esse laudo arbitral do TAS ele está correto, ele não merece revisão. Mas, analisando os documentos, analisando os regulamentos do TAS, da Arbitragem Esportiva Internacional, vejo que, se fosse o Comitê Olímpico Internacional parte do procedimento, aí sim haveria um problema. Por quê? Porque foi propriamente o Comitê Olímpico Internacional que criou o Tribunal Arbitral do Esporte. Então, naquele caso, não havia problema. Mas se houvesse o Comitê Olímpico Internacional como parte, o problema estaria estabelecido. Por quê? Porque nós teríamos um conflito de interesse evidente. Conflito de interesse evidente entre uma parte que mantém o tribunal, inclusive financeiramente. Então, o Tribunal Arbitral do Esporte, o que ele faz? Ele revê os seus regulamentos, ele revê o seu regime jurídico, né, o seu ordenamento próprio, constitui uma fundação de direito civil suíço, que é o Conselho Internacional de Arbitragem em Matéria do Esporte. Hoje compõe esse tribunal 22 membros, dentre eles a própria ministra do STF, né, ministra Ellen Gray, a representante brasileira nossa nessa fundação, o Conselho Internacional de Arbitragem Esportiva. Essa fundação ela acaba fazendo as vezes do Comitê Internacional. Por quê? Porque ela ficou com a função organizacional, financeira e, em alguns casos, inclusive jurisdicional, referente ao Tribunal Arbitral do Esporte. Jurisdicional por quê? Porque quando existe um procedimento, um challenge, né? quando alguém recusa um árbitro ou outro ali no procedimento, muitas vezes quem é chamado a decidir é o próprio Conselho Internacional de Arbitragem do Esporte.
Então, existem também funções jurisdicionais, mas, a princípio, tipicamente, seriam funções de organização e de financiamento do tribunal. Então, afasta-se o Comitê Olímpico Nacional, que ainda detém uma parcela ali de influência, até porque indica árbitro também, para o Tribunal Arbitral do Esporte, né? Mas afasta o Comitê Olímpico Nacional, faz as vezes do Comitê Olímpico Internacional e evita o problema previsto pelo Tribunal Federal Suíço. E aí, em 2003, 10 anos depois, nós tivemos um caso, Lazutini e Danilova, né, do esqui, se eu não estiver muito enganado, e nesse caso, uma das partes era o Comitê Olímpico Internacional. Então, basicamente, era prova de fogo. Então, houve um recurso ao Tribunal Federal Suíço, o tribunal olhou aquilo e falou, olha, e mesmo que o Comitê Olímpico Internacional esteja no procedimento, pelas regras, por tudo que aconteceu, pela reforma, etc., o laudo está correto, adequado. E, portanto, em 2003, a gente pode dizer que o TAS ganhou, de fato, o status, o selo, né, o carimbo de verdadeiro tribunal arbitral independente, imparcial, externo, pudesse, de fato, exercer a sua função, por que não jurisdicional, né, no sentido de resolução de controvérsias de uma forma alternativa, adequada. Então, essa história foi 2003. Basicamente, o Tribunal Arbitral do Esporte, né, falando um pouco da sua estrutura, ele é composto por uma divisão ordinária, uma divisão de apelação, por um tribunal ad hoc e por uma divisão antidopagem, vamos dizer assim. A divisão antidopagem, sem muitas delongas, é uma divisão em que, quando não está prevista a existência de um organismo interno, de uma federação internacional, por exemplo, no que se refere à questão antidopagem, essa divisão ela pode ser utilizada. Inclusive, depois dessa divisão, pode inclusive haver um recurso para o próprio Tribunal Arbitral do Esporte, para um painel arbitral dessa decisão, que seria uma decisão de primeira instância, né, que seria um substitutivo a um órgão interno de uma federação, por exemplo. O tribunal ad hoc, basicamente, é quando o Tribunal Arbitral do Esporte vai até um determinado evento esportivo, como é o caso dos Jogos Olímpicos. No Rio de Janeiro de 2016, em um determinado hotel da cidade do Rio de Janeiro, estava lá uma estrutura do Tribunal Arbitral do Esporte funcionando ad hoc para os Jogos Olímpicos. E aí eu não preciso nem dizer, né, qual é a grande importância disso. E este Tribunal ad hoc emite decisões de forma muito rápida para acompanhar a dinâmica das competições. Então, muitas vezes, o atleta vai até o Rio de Janeiro sem saber se vai disputar ou não uma prova ou os próprios Jogos Olímpicos, né? Às vezes, o atleta é preterido no critério de escolha por uma federação internacional, por exemplo, ou nacional, enfim, com o Comitê Olímpico, e aí ele fala, não, esse critério que vocês utilizaram, que me excluiu dos jogos, é um critério errado. E recorre essa decisão ao Tribunal Arbitral do Esporte. Então, nesses casos, ele vai até os jogos e ele não sabe se vai disputar. E o tribunal decide se ele vai ou não disputar, decide se ele tem razão ou não no seu apelo. Por ser muito rápido, existe um regulamento próprio. Um regulamento que, em outras palavras, só para que a gente tenha uma ideia, prevê um prazo máximo de 24 horas, por exemplo, para a emissão de uma decisão. Então, é muito rápido, muito veloz. Geralmente é utilizado nos Jogos Olímpicos, na Copa do Mundo, competições da UEFA, enfim, competições grandes, competições que realmente tenham esse recurso financeiro a justificar esse deslocamento da Corte Arbitral do Esporte para a resolução de controvérsias de forma rápida, num período muito curto, dentro de um acontecimento específico. E, basicamente, né, o que é o principal, nós temos as divisões de ordinária e apelação que eu comentei. Divisão ordinária, muito, muito tranquilo, muito simples. Desde que você tenha a natureza esportiva, eu e você, Caio, a gente pode estabelecer um contrato e, se eventualmente nós tivermos um conflito, a gente escolhe de um acordo que esse conflito vai ser levado à apreciação do Tribunal Arbitral do Esporte. E aí a gente usa a Câmara Ordinária, né, a divisão ordinária do Tribunal Arbitral do Esporte. Eu escolho um árbitro, você escolhe outro, e será escolhido um presidente, estará constituído um painel de árbitros para resolver a nossa controvérsia.
Ou então, se a gente tem pouco dinheiro, a gente vai dizer, olha, vamos escolher um árbitro único, nós dois, vamos entrar em acordo, em consenso, e com um árbitro único o procedimento fica mais barato, a gente escolhe um árbitro único, também é possível, mas dentro de um contexto ordinário. O que mais chama a atenção no Tribunal Arbitral do Esporte, porém, e eu deixei por último, né, por essa razão, é essa Câmara de Apelação, essa divisão de apelação. Por quê? Porque basicamente foi essa divisão de apelação é o que representa a própria essência do Tribunal Arbitral do Esporte. Por quê? Porque ela tem um procedimento próprio, algumas regras são comuns, tanto da apelação quanto do procedimento ordinário, mas existem regras muito próprias do procedimento de apelação que servem justamente para rever em grau recursal, né? E o TAS tem a possibilidade de rever todo o procedimento, a lei, os fatos. Então, é um julgamento, é uma revisão de novo, como nós dizemos, de novo. Por quê? Porque ele pode emitir uma nova decisão. Ele não fica distrito àquilo que foi julgado na instância original. A liberdade é muito ampla do Tribunal Arbitral do Esporte para o julgamento. Então, basicamente, se eu tenho uma decisão da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, por exemplo, ou se eu tenho uma imposição de sanção pelo Comitê Disciplinar da FIFA a alguém, se houver um recurso, esse recurso chega ao TAS no âmbito da divisão de apelação, né? A grande questão, e aí serve para apelação ordinária e qualquer outro procedimento do TAS, o TAS só admite questões se estiver muito claro que as partes expressamente aderiram voluntariamente à escolha arbitral para a solução de controvérsia. Muitas vezes, é claro, mas faz parte do sistema, ainda que seja discutível, as partes pode ser que nunca falaram em Tribunal Arbitral do Esporte, nem conheçam o Tribunal Arbitral do Esporte, mas está lá no Estatuto da FIFA. Então, se a parte se insere no sistema do futebol, ela automaticamente adere às regras do sistema. Então, existe, nesse caso, uma cláusula arbitral por referência, né? Referência estatutária. E é o que acontece geralmente nesses procedimentos de apelação. Você está dentro do sistema, o sistema te impõe sanções, você pode apelar. Para quem que você apela? Para o órgão que é reconhecido pela Federação Internacional, no caso do futebol, se a gente está falando o próprio Tribunal Arbitral do Esporte. Basicamente, eu não vou me alongar mais nisso, né? São essas as questões. Uma grande curiosidade é que, imagine, de 1983, 84, 85, poucas causas chegaram ao tribunal, uma por ano, duas, três, talvez. Em 2023, esse é um levantamento feito pelo Tribunal Arbitral do Esporte agora, no último boletim, em 2023, mais de 900 procedimentos foram abertos, né, para a resolução pelo Tribunal Arbitral do Esporte. E no total, se eu não estiver muito enganado, talvez eu esteja, mas mais de 9.000 procedimentos foram já objeto de apreciação no âmbito do tribunal. É um número bastante expressivo e que demonstra, né, a efetividade do tribunal para essa questão tão importante que é a pacificação social do conflito, do ponto de vista global no esporte, que é um fenômeno, um fenômeno global por natureza. Então, claro, o tempo que a gente tem é escasso, a ideia era trazer esse panorama, né? Eu espero que eu tenha trazido alguns pontos que possam chamar a atenção, né, para ou despertar, né, a paixão, o estudo para essa área tão bacana, tão importante, tão essencial, que é a pacificação de conflitos no âmbito do esporte, evidentemente, com maior razão, essa pacificação de conflitos vinda pela arbitragem, que é um instituto que vem crescendo, vem ganhando adeptos, vem ganhando respeito, até porque uma arbitragem séria, ela é sempre muito séria. Existem pessoas ruins, pessoas boas em todos os âmbitos, em todos os setores, mas na arbitragem nós não podemos errar. Precisamos ter uma arbitragem sempre séria, porque a arbitragem ela está ligada a um componente muito importante que é a confiança das partes. Se não existir a confiança das partes, a arbitragem perde a razão de ser. Então, que a arbitragem esportiva, principalmente, siga sempre caminhando nesse sentido, de seriedade, né, de atuação em prol de um objetivo muito nobre, que é a pacificação de conflitos do esporte. E eu tenho a honra hoje de ser membro
tanto do CBMA no Brasil, quanto do Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça. E espero que isso se perpetue, né, por muito tempo, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir também nesse processo. Obrigado, Caio, obrigado a todos. Fico realmente muito feliz, honrado com a possibilidade de participar desse evento, né, virtual. E, evidentemente, que estou aqui aberto a perguntas, questionamentos, esclarecimentos, tanto aqui quanto depois também, redes sociais. Enfim, fiquem à vontade, que para mim discutir esse tema é motivo de alegria, é uma grande paixão. Obrigado, Caio, te devolvo a palavra. Legal, obrigado, Léo. Parabéns aí pela clareza que você trouxe o tema, né? É um tema muito importante hoje, a gente trazer em discussão, né? Até porque o nosso judiciário aqui no Brasil, a gente sabe como é que funciona, e acho que questões urgentes, principalmente no esporte, a gente não pode depender, às vezes, de decisões onde o próprio julgador não entende muito bem o regulamento, ou então não tem uma profundidade tão grande na matéria, né? Então, os tribunais arbitrais aí é uma ferramenta muito importante para quem atua no meio. Eu vou abrir para perguntas aqui. A gente já tem uma, que é do nosso presidente do COJUR, o Vicente Bagnoli. Ele questiona quais são os exemplos de litígios que podem ser levados ao Tribunal Arbitral do Esporte. Legal, obrigado ao Vicente pelo convite, né, pela pergunta. Basicamente, como eu disse, qualquer assunto de natureza esportiva, o TAS só coloca essa condição. Tem que ser natureza esportiva e tem que ser levado de forma voluntária pelas partes. O que geralmente acontece? Contratos de patrocínio, contratos envolvendo um agente e um atleta, que essas partes inserem no contrato a cláusula compromissoria, são levados à arbitragem, por exemplo, na divisão ordinária. Mas o que mais acontece é o procedimento de apelação, e aí no procedimento de apelação, os exemplos são amplos, né? Qualquer situação que julgada por uma federação internacional, por exemplo, ou qualquer órgão esportivo que reconheça o TAS como instância arbitral independente, a resolução definitiva dessa controvérsia, pode ser levada à prestação do Tribunal Arbitral do Esporte. Por exemplo, questões de dopagem, a manipulação de resultados em que alguém recebeu uma pena de 2 anos de suspensão ou a pena de banimento, pode ser recorrida ao Tribunal Arbitral do Esporte. Imagine um contrato, um contrato de trabalho envolvendo atleta e clube de nacionalidades distintas, né, diferentes associações. Portanto, onde existe uma dimensão internacional do conflito. A Câmara de Resolução de Disputas vai lá e decide que o clube deve pagar ao atleta a soma de 20 milhões de euros. Né? O clube perdeu. Para onde ele recorre? Recorre para o Tribunal Arbitral do Esporte numa questão de natureza contratual. No esporte internacional, muitas vezes, e até pela estabilidade contratual, que ela é extremamente importante, buscada, preservada pela FIFA, quando o atleta rompe o contrato e vai para um outro clube, a FIFA tem um regulamento muito claro no sentido de que o clube que recebe esse atleta rompeu unilateralmente o contrato, ou seja, quebrou a estabilidade do contrato, esse clube presumivelmente, a menos que ele prove o contrário, ele teria induzido o atleta a essa quebra, né? Então, ao clube poderia ser imposta também uma sanção de natureza esportiva. Então, esse clube poderia ser punido pela FIFA com a impossibilidade de registrar atletas por 1, 2 janelas de transferência, por exemplo, né? E aí o clube fala, não, peraí, tá errada essa decisão. Vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte para tentar rever a decisão imposta pela FIFA. Vamos supor vamos trazer casos concretos, né? FIFA Gate gerou um monte de condenações também no âmbito do Comitê de Ética da FIFA, né?
a ex-presidentes de confederações esportivas, federações esportivas. Questões éticas foram julgadas por um comitê de ética da FIFA, depois por um comitê de apelação da FIFA. Isso pode ser levado à apreciação do Tribunal Arbitral do Esporte. Enfim, vários são os exemplos. O mais importante, eu não tinha comentado, mas falo agora, é que os remédios internos sejam satisfeitos, né? Então, vamos supor que tem lá uma decisão do Comitê Disciplinar da FIFA. Posso ir ao Tribunal Arbitral do Esporte? Primeiro eu tenho que ir para o Comitê de Apelação. Depois da apelação, aí sim eu vou para o Tribunal Arbitral do Esporte. Mas a gama de exemplos é muito alta. E são várias as possibilidades de resolução de conflitos no âmbito do Tribunal Arbitral do Esporte. Espero ter respondido a contento esse questionamento. Legal. Léo, tem mais uma pergunta aqui do o Antônio Beratefish, que faz parte do nosso núcleo. A atuação dele é em esportes eletrônicos, né? E ele questiona se seria possível incluir questões esportivas envolvendo litígio de esporte eletrônico, mesmo com eventuais dúvidas que ainda persistem sobre identificação como esporte de fato. As câmaras de arbitragem, elas estariam aptas ou aceitariam arbitragem dessa natureza? Olha, muito boa pergunta, muito boa. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Mas aí eu tenho duas questões. A primeira o próprio Comitê Olímpico Internacional já reconhece o fenômeno e já basicamente abraça o fenômeno, né? Então, do ponto de vista do sistema como um todo, procedimento de apelação, se for o caso, etc., não tenho dúvida de que isso estaria dentro desse contexto pelo próprio reconhecimento do fenômeno esportivo, desse fenômeno eletrônico. A dúvida estaria, por exemplo, na divisão ordinária, né? Então, imagina, eu e você, cara, a gente faz um contrato, que eu sou um atleta do esporte eletrônico, me considero assim, você é um desenvolvedor, e a gente estabelece um contrato que a gente vai ao Tribunal Arbitral do Esporte, né? Chega no Tribunal Arbitral do Esporte, o tribunal fala, mas espera aí, então é esporte ou não é esporte? É difícil cravar. Eu tenho a sensação de que, considerando a premissa de que isso já está sendo ventilado, tratado como esporte por importantes organizações esportivas, me parece que não haveria, na minha opinião, dificuldade nenhuma em as cortes arbitrais, vamos colocar o Tribunal Arbitral do Esporte, admitir essa questão. Por que eu estou falando vamos colocar o Tribunal Arbitral do Esporte? Porque se forem outras câmaras arbitrais, qualquer questão pode ser levada à arbitragem, né? Desde que sejam direitos patrimoniais disponíveis. A questão do Tribunal Arbitral do Esporte é porque existe uma regra específica do caso dizendo que só chegam lá questões esportivas, né? Então, eu posso levar para as câmaras arbitrais, como foi a pergunta? Posso, não tem problema nenhum. Posso levar para o Tribunal Arbitral do Esporte? Posso, desde que seja esporte. Aí sim entra toda essa reflexão que a gente está fazendo. Mas eu não vejo dificuldade em admitir isso no TASO, resolução de controvérsias, absolutamente. Legal. Tem uma outra aqui do Rafael Scher. André, tinha uma dúvida. Com a crescente da arbitragem, além do TAS, CAS, você vê alguma câmara arbitral que caminha para tamanha relevância ou que tenha decisões que tenham peso suficiente para sustentar argumentações no cenário mundial? Ele coloca aqui um abraço do SCCP, que eu acredito que seja Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Assim espero. É isso mesmo. Rafael, um grande promissor jurista esportivo, advogado do melhor clube do Brasil. Vamos lá. Concordo plenamente. Mas vamos lá, eu acho que o Tales ele passou por uma maturidade, né? São mais de 40 anos, ou 40 anos, 40, sim, já há mais de 40 anos, se considerar 1983. Isso não se chega lá sem passar por essa maturidade. Então, eu diria que o Tribunal Arbitral do Esporte é o modelo por excelência. Existem outras câmaras? Existem exemplos muito bacanas também. Não sei se dá a mesma relevância
Mas, por exemplo, o, a, a própria FIBA, né, a Federação Internacional de Basquete, tem um sistema bem interessante, único, de resolução de controvérsias, de um tribunal arbitral próprio, né? Claro que são outras questões, tribunal muito específico, isso não exclui o próprio tribunal arbitral do esporte, mas é um modelo muito interessante e muito evoluído, eu diria. Existem câmaras arbitrais, como é o caso da Sports Resolution, que vem se inserindo no mercado como uma alternativa a algumas questões, porque não é qualquer um que pode acessar o tribunal arbitral do esporte, né? Estamos falando aqui de recursos financeiros também, de dificuldades territoriais. Então, muitas vezes, outras câmaras podem, por que não, neste momento, ser que em algum dia avancem no sentido de tomarem a liderança. Não imagino que seja o momento atual, mas elas podem, sem problema nenhum, não tem dúvida alguma, suprirem alguma eventual lacuna existente, né, para partes que eventualmente não possam acessar o Tribunal Arbitral do Esporte, mas que teriam outras vias alternativas. E isso é muito importante para o sistema arbitral como um todo, não só pensando no Tribunal Arbitral do Esporte. Então, legal. Eu acho que não temos mais perguntas aqui. Não, a gente vai liberar você para as atividades aí, que são bastante atribuladas aí. Um dia bem corrido e foi um prazer você tirar um tempinho aí da sua agenda para dar uma palavrinha para nós aqui sobre esse tema tão relevante. Em nome do COJUR, do Núcleo de Direito Esportivo, eu agradeço novamente a sua disposição de falar para nós. Coloco também o núcleo aqui aberto para você, assim, quando você quiser participar das reuniões, né, trazer algum caso, palestrar, trazer um webinar, algum tema relevante aí, a gente tá sempre à disposição, tá? E em novembro, espero estarmos juntos aí em Roma para a gente tomar um aperol aí, comer uma pasta aí e bater um papo aí mais sobre direito desportivo que a gente gosta tanto, né? Obrigado novamente, Léo, e estamos juntos aí para o que precisar. Obrigado, Caio, obrigado, Vicente, a todos que estiveram aí, que prestigiaram a atividade. Eu fico totalmente à disposição. Para mim é um grande prazer. Vejo que vocês fazem um trabalho de excelência, um trabalho muito sério. E isso tem que ser ressaltado. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, da Câmara Italiana de Comércio em São Paulo, e certamente estaremos juntos em breve, né? Que seja em Roma e que seja com a Bela Carbonara, o Negroni, Opa, vinho maravilha. italiano, o vinho nacional italiano. Não, legal. Obrigado, Caio. Obrigado a Beleza, todos, viu? obrigado, viu? Agradeço aqui. A gente encerra mais um webinar aqui do Núcleo de Direito Esportivo. E desejo um bom dia a todos aí e agradeço a participação. Um abraço.